Hoje vamos falar de crocodília dentro do nosso clado Arcosáurea. Você vai encontrar o conteúdo sobre essa aula ainda aqui no nosso capítulo 5. Bom, já sabemos que crocodília e aves formam Arcosáurea. Aqui nós localizamos as aves e os crocodilos, né? Então sabemos que as aves pertencem à Dinossauria, que pertence à Ornitodira, e crocodilo, que pertence à Crurotarsi. Aqui a gente localiza Arcosáurea. Resumindo, trazendo uma imagem da última aula, né, sobre a era dos répteis, representando a grande diversidade de plantas e de animais, de hábitos mais terrestres, mais aquáticos, aéreos e tudo mais. Demos uma pinceladinha em quem são os ancestrais, por exemplo, os antigos fitossauros, que a gente vê aqui, os ancestrais dos dinossauros. Já falamos também sobre o Herrerasaurus, né? Então aqui é só um exemplo, né? Poderia usar muitos outros exemplos aqui para a gente dar uma olhada, um primeiro contato com os arcossauros. Arcossauro aqui, então falando comumente de Crurotarsi e de Ornitodira, certo? Lembrando que a gente está falando aqui dos grupos basais, tá? Então você não vai enxergar aqui, Ornitodira é uma ave. A ave já é um cara bem modificado, você não vai encontrar algumas coisas, a gente está falando dos caras basais. Bom, como um diápsida, né, eles têm duas fenestras temporais, a superior e a inferior, delimitadas aqui pelo arco temporal superior e pelo inferior. Esse crânio aqui é desse cara aqui, Ornithosuchus, certo? Vemos aqui, ó, triângulo, a órbita no formato de um triângulo invertido. Quando você pega uma ave e um jacaré, isso aqui não tem esse formato, mas isso é presente nos dinossauros, como era presente nos Arcosáurea mais basais. Fenestra orbital é a mesma coisa, não tem mais em crocodilo nem ave, mas tinha nos dinossauros e nos outros grupos mais basais ainda, como mais basais. Fenestra mandibular é uma coisa que se manteve nos crocodilomorfa. Então nas aves não tem, mas no crocodilomorfa tem. Uma coisa interessante que surgiu lá nos Arcosáurea basais, como aqui a gente tem o fêmur desse cara aqui, o Tesselosaurus, o fêmurzinho dele, é o quarto trocânter. O quarto trocânter é essa protuberância no meio do fêmur. No meio é modo de dizer, né? Aí você fala aqui, mas qual a importância disso? Isso aqui tem uma importância extremamente grande para a evolução do bipedalismo. Percebam que esse cara aqui está andando sobre duas pernas, então ele é um bípede. Mesmo que ele ainda ande um pouquinho deitado aqui, ele é um bípede. Tá? Assim como nós somos bípedes, como as aves são bípedes, como um crocodilo não é bípede, um jacaré não é bípede. Tá? Mas vamos entender por que esse quarto trocânter é importante para isso. Percebam aqui, ó, que a gente tem uma árvore filogenética bem artística, né? Não tem muito que se apegar à exatidão dela, mas aqui a gente vê, ó, aves de um lado, jacaré do outro lado. Então aqui nós temos representando aqui os Ornitodira de um lado, do outro lado os Crurotarsi e aqui atrás os grupos mais basais de Arcosáurea. Beleza? Fechado isso, nós vamos ver. Os grupos mais basais aqui, eles andavam sobre quatro pernas, tal. Quando a gente vai para... A gente já sabe, da última aula, que a articulação do tornozelo, do punho, já foi mudando, levando uma tendência a uma postura mais ereta, principalmente nessa linhagem aqui. Tá? Então vocês percebam aqui, ó, aqui aquela junta é um pouco mais complicada, uma postura semi-agachada. Mas mesmo assim, como o trocânter, quarto trocânter evoluiu, aqui nós temos o surgimento de algumas linhagens bípedes. Os crocodilos, eles não evoluíram o bipedalismo, mas beleza, tá? Eles estão por aqui, então mantiveram as suas características lá em relação à postura, mais ou menos original. E a gente vai ver na aula sobre o crocodilo mesmo, que não é bem assim, mas beleza. Do outro lado, nós vamos ter aqui, ó, bipedalismo surgindo nos pterossauros, em alguns grupos bem basais aqui dos Ornitodira,
Em alguns grupos não evoluiu, a gente vê aquele grande Apatosaurus que a gente viu numa aula passada, mas evoluiu aqui nos grupos bem aparentados das aves, como os famosos aí Tiranossauro Rex, Velociraptor, são bem conhecidos de filmes, né? E aqui a gente vê as aves. Nas aves o bipedalismo evoluiu tanto, né, foi tão a cabo que as mãos perderam função de manipulação e evoluíram o voo. Então vocês percebam como as coisas são interessantes na evolução, né? A gente tem a evolução de uma junção diferente do pé com a perna. Lembram lá do astrágalo e do calcâneo? Isso já levou a uma mudança de postura, um pouco mais ereta. E a gente também teve essa evolução do quarto trocânter. Mas você fala, mas por que ele foi tão importante? Aqui a gente vê a importância do quarto trocânter. Então aqui a gente tem a cintura pélvica. Esse aqui é o fêmur, certo? Você pode pensar, mas o fêmur não é aqui? Aqui não, porque aqui, ó, tudo isso aqui já é o pé desse cara. Pensa num pé de galinha, gente, é a mesma coisa. O pé é meio voltado, parece que é o joelho voltado para trás, mas não é. Isso aqui é o tornozelo. Tá? Aqui nós vamos ter o joelho, vamos dizer assim, né? E aqui o fêmur. E aqui está o tal do quarto trocântero. Então foi esse cara aqui que possibilitou o desenvolvimento dessa cauda, que depois vai ser perdida nas aves, né? Porque a gente sempre tem que pensar que as coisas não evoluem sozinhas. Então estava evoluindo um monte de outras coisas que levou ao bipedalismo diferente lá das aves. Mas isso aqui levou a uma cauda bastante poderosa, com músculo bastante poderoso e bem pesada. Então, liberando essa parte do corpo aqui, certo? Então, isso aqui tem tudo a ver com esse equilíbrio do corpo, com o peso do corpo, mas deslocando o peso para trás, certo? E aí essa parte aqui cada vez mais leve, nós vamos ver que o pescoço dos dinossauros era muito leve e aí por diante. Tá? Bom, vamos entrar aqui um pouquinho sobre os crocodilos, pegar de gancho, né? Eu nem separei essas aulas exatamente para isso, para a gente pegar um gancho uma na outra. Lá na era mesozoica já tivemos o surgimento dos crocodilos. A gente vê aqui ó, um exemplo de um jacaré atual para um grupo bem antigo que existia, né? A gente tem a comparação em escala aqui em relação a uma pessoa. Você vê como já foram bem maiores, né, os ancestrais. Bom, gente, crocodília. Então aqui a gente tem Arcosáurea. Crocodília, que é uma outra árvore. Tá? Não precisa nem se apegar a esses outros nomes, porque ela está focada em crocodília, que termina aqui. E um grupo que a gente vai só usar para comparação, essa outra linhagem. Você podia puxar aqui a de Arcosáurea, você podia puxar a linhagem lá das aves também, né? Dinossauros e aves. Fitossauros, vamos comparar fitossauros com crocodiliomorfa e chegar em crocodília. Só para a gente ver essa história, eles sempre foram iguais. Não é bem assim, é uma linhagem bem recente, bem derivada. E aí, ó, percebam que existiram organismos aquáticos, aqui a Thalatossuchia, existiram outros com uma postura um pouco mais, um corpo um pouco mais distante do solo, do chão. Então essa história, os jacarés, eles são iguais hoje desde quando eles surgiram. Não é verdade. Bom, resumindo aquela árvore ali bagunçada, Arcosáurea agora para nós, Fitossauro e Crocodília. Lógico que a gente poderia puxar aqui ainda as aves. Aqui a gente está falando só de Crurotarsia. Se você não quiser se complicar e trocar Arcosáurea por Crurotarsia aqui, tudo bem. Bom, o Fitossauro. Fitossauro, então, o que ele tem de tão diferente? Olha que interessante aqui, ó. Então ele tem a fenestra temporal bem grande, a órbita, e aqui ele tem aquela fenestra rosto orbital. E olha a posição da narina desses caras, que diferente. Tá? Então aqui é uma representação deles, bastante grande, chegava a 7 metros e tal. Posição da narina não é na ponta do focinho. Tá? Lógico que tem muitas outras diferenças. Quando a gente vai para um crocodilo, né, os nossos jacarés, a gente já vê aqui, ó, na pontinha do focinho. E dá uma olhada aqui, que interessante, ó, aquela fenestra mandibular que a gente falou agora há pouco. Aqui é a órbita
Aqui a fenestra superior e a fenestra inferior. A fenestra superior pequenininha aqui, ó. Mais uma vez aqui a narina, bem na ponta, a órbita, fenestra inferior, fenestra superior e não tem mais a fenestra rostro orbital. Aqui um representante, o jacaré-açu. Esse cara aqui, eu não lembro se ele está vivo ainda, mas ele fica lá no Museu Emílio Guild, lá no Pará. É um dos bichos mais velhos que tem aí conhecidos. Uma outra coisa interessante é quando você pega o crânio desse cara, você tira a mandíbula inferior, né, tira a parte de baixo, vira ele de ponta cabeça e já está olhando o céu da boca desses caras. Eles têm um chamado de palato secundário, bem duro, esse osso aqui, ó. Tá? E olha que interessante. Então as narinas internas estão aqui, mas tudo isso aqui vai ser coberto, né? Então o ar vai entrar aqui por fora, vai passar por todo um canal, vai se abrir lá atrás nas coanas. Lembra das coanas que a gente falou lá atrás, quando a gente começou a falar de anfíbios? As coanas que nós mesmos temos, né? Se você toca o céu da sua boca lá no fundo com a língua, você vai perceber uma concavidade, porque a gente tem um palato mole cobrindo as coanas, mas elas estão lá. Então, percebam que tudo isso aqui vai ficar meio que livre. Tá? Mesma coisa, outra imagem. Então, as narinas internas, elas geralmente estão fechadas aqui por um outro palato mole. Mas o ar vai entrar lá por cima, vai sair aqui atrás. Isso, ó, dá uma olhada aqui, ó, tudo fechadinho. A narina aqui em cima. Então esse cara respira, ó, o ar vai entrar, vai passar por um canal aqui dentro, vai sair lá atrás. Percebam que está tudo fechado. Vocês já devem ter visto por aí esses caras com a boca aberta por muito tempo, inclusive embaixo d'água. E eles estão respirando exatamente por essa passagem. Então eles conseguem capturar presas muito grandes, ficar com a boca aberta o tempo inteiro e também ficar no estágio de alerta total, passar alguma presa que ele abocanha. Tá? Então o crânio desses caras é bem especializado. Vemos a narina, órbita, fenestra inferior e superior, olhando aqui por baixo, superior e a inferior. Especializado também, ó, porque é um crânio muito, além dele ser bem robusto, né, bem forte, a gente vê aqui uma musculatura bastante poderosa. Então eles têm uma capacidade de manter a boca fechada muito grande. Já ouviram falar que a capacidade de fechar, de abrir a boca deles é muito difícil. Alguns exemplos aqui, ó. O jacaré do papo amarelo, bem comum no nosso Pantanal, não só lá no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, no Paraná encontra bastante. Aqui uma outra imagem dele, mais amareladinho, como o nome dele sugere, né? Aqui a gente vê, ele era só um exemplo, né? A pelve desse cara é bem especializada. O que quer dizer isso? É bem semelhante aos arcossauros antigos. Então algumas coisas sim, são bem parecidas com os grupos basais. Tá? O isquio e o pubis aqui, ó. É bem interessante, um pubis voltado para frente, mantendo aquela postura semi-agachada. Que a gente vê aqui, ó. Postura semi-agachada é isso aqui, ó. É bem especializado, bem limitada, inclusive. Essa postura semi-agachada, né, por mais que a fala, mas é tão limitada assim, nem tanto. Esses caras aqui, gente, eles conseguem chegar até 30, 40 km por hora, certo? Na terra mesmo. Além deles serem nadadores muito potentes, a postura semi-agachada dele aqui, possibilitando ele ficar ali na margem de uma lagoa, de um rio só à espreita, e algum organismo esteja ali fora. Eles geralmente comem peixe, mas se alguma coisa estiver marcando ali na margem, eles atacam, uma capivara, alguma coisa assim. Geralmente não de porte tão grande, né? O que eu estava falando de correr a 30, 40 km por hora, obviamente que não são todas espécies. Tá? Mas a história é que eles não conseguem manter essa velocidade por tanto tempo. Então é 1, 2 minutos e eles já gastam toda a energia. Eles são ectotérmicos, eles não conseguem manter toda a produção de energia por muito tempo. Tá? Eles gastam bastante rápido, depois começa a produzir ácido lático já e a potência deles acaba. Bom, aqui temos exemplos dos primeiros, ó, pequenininhos, ó, uma comparação de se alimentando de um inseto e a postura um pouquinho mais elevada.
Então, os primeiros crocodília, uns extintos, parecem com esse cara aqui. Parece mais um lagarto do que um crocodilo. Desmentindo mais uma vez aquela história de que eles são da mesma forma como eles surgiram há não sei quantos milhões de anos. Um outro representante aqui, ó. Então, com o corpo bem mais atarracadinho, certo? Lá do Cretáceo. Bem diferente, ó, né? Bem diferente do que a gente é acostumado. Tá? Aqui a gente tem os sarcossucos. Olha essa representação para você ver o tamanho que esse cara chegava em relação ao tamanho da nossa cabeça. Certo? Então, extremamente grande esses caras. O Deinosuchus aqui também, a comparação fóssil, né? Com a pessoa, aqui atrás. Aqui outros gigantes, que são só exemplos, tá? Para vocês verem como esses caras eram gigantescos, já foram gigantescos. Isso aqui está meio exagerado, né? Mas é mais ou menos isso. Eles conseguiam degladiar com grandes, os famosos répteis gigantes terrestres aí. Aqui um brasileiro, né, que ocorria aqui nas águas do Peru, da Bolívia, do Brasil, do Panamá, da Venezuela, da Colômbia e tal. E aqui uma representação dele no Museu de Lima, no Peru. Baseado em fósseis, fizeram essa representação para ter uma ideia do tamanho desse cara. Alguns outros exemplos de marinhos que já existiram. Então, mudanças aqui nas pernas em forma de remo, movimento de nadadeiras, também extintos, né? E os grupos viventes, a gente tem reduzido, são apenas 23 espécies hoje em dia, divididos em 3 famílias, os alligatorídeos, gavialídeos e crocodilídeos. Vamos dar uma olhada nele. Basicamente, eles têm o crânio diápsido, que a gente já viu algumas vezes nessa aula. Também tem o palato secundário desenvolvido. Tem a cauda achatada, essa caudinha que dá para a gente ver bem como é achatada. Isso serve como um remo, né? Então esse cara vai ter, olha a espessura da cauda. A musculatura muito desenvolvida e uma natação bem eficiente embaixo d'água. Óbvio, né? Natação embaixo d'água. Corpo coberto por osteodermas. Funcionam e são semelhantes a escamas. Na verdade são escamas, né? Mas tem um aspecto bem coriáceo. Tá? Diferente de algumas outras escamas de peixe, por exemplo. Bom, os alligatorídeos. São 8 espécies. Ocorrem na América do Norte, Central, né? E América do Sul e também na Ásia. Uma coisa básica que vocês podem trabalhar em sala de aula com os alunos é uma coisa bem básica. Esses caras geralmente têm só os dentes da mandíbula, da maxila superior evidentes. Você não vê nenhum dente aqui de baixo. Bom, os brasileiros aí pra gente ver, ó, o jacaretinga, que é esse menorzinho aqui. O jacaré do papo amarelo, que a gente já conhece. O jacaré do Pantanal, um pouquinho diferente, um pouquinho maior. O jacaré açu, que é esse bem escuro. O açu, toda vez que vocês verem esse açu no meio de alguma coisa, significa grande. É de uma palavra de origem indígena ali, de tupi, que significa grande. Tá? O açu não, só o sul mesmo, né? Então, bem escuro, por isso que ele é chamado de Níger, que a gente vê aqui. E melano vem de melanina, tá? Melanosuchus niger. O jacaré anão. Chegamos nos crocodilídeos, que não ocorre aqui na América do Sul. Tá? América do Norte, África e Austrália. Então você pode ver, tá vendo aqui os dentes da maxila inferior, diferente do grupo anterior que a gente estava vendo. Crocodilo do Nilo. Ele é interessante, às vezes a gente vê documentários, ele é bastante grande, aqui está se alimentando de um bovídeo aqui bem grande. Eu nem sei que animal é esse, será uma espécie de um búfalo, alguma coisa assim, né? Esse cara é o que é o Gustav. Gustav é uma lenda lá do Burundi, né? Um país africano. O pessoal tem muito medo desses caras, porque realmente ele é gigante, ele preda os animais que são criados na região e tal. Havia uma lenda lá. Os gavialídeos, que ocorrem só na Índia e na Malásia, o diferencial dele é esse focinho bem estreito aqui, ó. Tá? E quase todos os dentes dele são visíveis, tanto de cima quanto de baixo. O focinho do gavial, como é fino, a partir da cabeça que ele afila bastante.
Ó, mais uma vez para a gente ver. Funciona como uma pinça, né? Eles falam, mas que estranho, né? Mas para esse cara aqui pegar um peixe, a melhor coisa que tem é uma pinça. Comparação dos três, ó. Então, aligatorides, são esses da América do Sul que a gente tem por aqui. Você vê só os dentes da maxila superior. Crocodilídeos, você vê o da inferior. E aqui os gavialídeos têm esse formato aqui. Também você pode ver outras coisas, né? Esse aqui é mais robusto do que esse. Esse aqui é um pouquinho mais arredondado, né? Se você olhar de cima do que esse aqui. Tem outras diferenças. Tá? Como eu venho dizendo aqui, ó, aligatorides é mais arredondado. Crocodilídeos é um pouquinho mais afilado. E gavialídeos, essa foto aqui ficou bem estranha, né? Mas é o ângulo que favoreceu essa estranheza, né? Para a gente representar bem aqui como é afilado. Bom, algumas características ecológicas importantes, que também traz um parentesco, revela o parentesco desse cara com as aves. Eles têm um cuidado parental bem semelhante com as aves. Eles nidificam. Isso aqui é um ninho de um jacaré. Certo? Ele cobre com lama, com fezes, com foliço, tudo à beira do rio, à beira das margens aqui. Ó. Tá? Então isso aqui vai apodrecer, né? As bactérias que estão ali vão começar a metabolizar e produzir calor. Mantém aquilo ali aquecido. Fala, mas não devia ser longe da água, mas nesse caso aqui não, né? Ó, um ovinho, para a gente ver aqui. Uma onça, né? Ela predando os ovos, né? Então ela fuçando aqui o ninho para predar os ovos do coitadinho do jacaré. Aqui a gente vê um vídeo, Instituto Mamirauá. É um macaco prego, predando ali, né, os ovos. No ninho. Isso aqui é o ninho do jacaré e o macaquinho prego ali, visitando ali em busca de ovos. Ele e mais alguém com ele, né? Outro macaquinho. E olha ele com o ovo aqui. É bem interessante. Bom, gente, aqui nós vamos ter, já nos jacarés, um coração tetracavitário, com 2 ventrículos e 2 átrios. E é interessante que eles podem desenvolver 3 padrões de fluxo. O que isso quer dizer? Durante o repouso, a pressão que existe dentro do ventrículo direito do ventrículo esquerdo é mais ou menos parecida. E aí o sangue oxigenado vai ficar só no cérebro, só entre aspas, né, gente? Mas basicamente ele direciona o oxigênio só para o cérebro, então o corpo recebe muito pouco oxigênio, tá? Isso durante o repouso. Então o sangue vem do pulmão, vai aqui para o ventrículo direito, e ele vai passando pela aorta direita, pela aorta tal, e vai aqui para o crânio, basicamente isso. Quando ele está em atividade, aí a pressão fica maior no ventrículo direito, aliás, menor no ventrículo direito do que no esquerdo. E aí ele muda um pouquinho a direção. Percebam aqui, ó, que o coração é tetracavitário, mas ainda existe uma conexão entre a circulação sistêmica e pulmonar, que é que vem daqui. Então ele utiliza uma outra rota através do forame de Paniza. Então ele otimiza quando ele está em atividade, ele vai correr, ele vai nadar, ele vai caçar, ele desvia uma parte do sangue oxigenado que estava indo mais para o cérebro, mas também para ele ir para o corpo. Então o forame de Paniza ainda ele vai fazer com que, além do sangue ir para o cérebro, ele também vai para o corpo, vai para as vísceras e região caudal, certo? E quando ele está mergulhando, aí a pressão se iguala de novo, mas aí ó, ele manda um pouco do sangue que já tinha sido, né, já está desoxigenado, mas ainda tem um pouquinho de oxigênio, ele manda de novo para o corpo. Então o sangue veio do corpo, aí ao invés dele seguir direto para o pulmão, ó, que é esse caminho aqui, ele vai voltar para a circulação sistêmica, certo? Então o normal, vamos dizer assim, o sangue desoxigenado, entra átrio direito, ventrículo direito, vai para o pulmão para ser oxigenado e vai voltar para cá.
certo? E aí lá no repouso vai para o corpo, em atividade vai também desculpem, em repouso vai para o cérebro, em atividade vai um pouquinho para o cérebro, mas também para o corpo. Quando ele vai nadar, para ele conseguir ficar lá embaixo, ele reaproveita o sangue, que já foi desoxigenado, porque esse oxigênio vai ser zerado, né? A gente vai ter um pouquinho de oxigênio. Então ele devolve o sangue para a circulação do corpo, circulação sistêmica de novo, certo? Então, ó, além do sangue lá no mergulho, ele está lá embaixo, além do sangue vir do pulmão, ele vem aqui do próprio corpo, ele volta para o corpo, porque ele ainda tem um pouquinho de oxigênio, certo? Isso também faz um aumento da temperatura e tudo mais. Bom, basicamente isso é chamado de desvio intracárdico direita e esquerda, né, feito ali através do forame de Paniza. Isso vai fazer com que esse cara tenha um pouquinho de aumento de temperatura, mantendo uma atividade um pouquinho mais alta, né? E aqui embaixo, no mergulho, ele vai ter uma circulação periférica, quer dizer, um pouquinho maior. O que quer dizer isso? Ele constringe o pulmão, ele diminui um pouco a atividade do pulmão, e ele leva o sangue mais para a parte externa do corpo do que para a externa, e o sangue vai ter mais contato com o calor. Vai esquentar o corpo e blá blá blá. Certo? Então, beleza. Para encerrar, passar para vocês aqui um site legal que fala sobre o jacaré do Pantanal. É interessante para vocês verem a criação em cativeiro. A criação é legalizada, tem muito comércio ilegal de carne de jacaré, mas tem as criações legalizadas. Uma coisa bem interessante. E esse vídeo aqui fala sobre a mesma coisa. Então, que eles estão descarnando é com frigorífico, né? Então, esse vídeo e aquele site ali mostram como funciona a criação, como funciona o acompanhamento, o desenvolvimento desses caras, até o comércio mesmo, né? A parte de frigorífico e o comércio. Certo? Então, até a próxima.